É fácil falar de autores, de poetas e tal, é fácil falar de poetas, é fácil falar de cronistas e tal, mas talvez Canabrava tenha sido esquecido pela cidade justamente pela complexidade de suas análises, sabe? Eu estou aqui com um material interessantíssimo que coloca no mínimo 2 filósofos e um filólogo, né? Bem que Nietzsche foi filólogo também. Eu acredito que Otto não, pelo que eu vi da biografia dele. E confesso que li pouco sobre Nietzsche, mas é um artigo que ele fez aqui, uma observação a um escrito de Otto, né? Um estudo que Otto fez sobre a juventude de Nietzsche, né? E aí colocando aqui o filósofo como um antípoda do nacional-socialismo, o que chega a ser confuso, né? Porque ao mesmo tempo eu acredito que tem algumas correntes, eu já ouvi falar, estou falando aqui agora do que eu ouvi falar, que Nietzsche teria apoiado o nacional-socialismo. A gente sabe qual seria o nacional-socialismo, não é o socialismo que vocês estão pensando, é o nacional-socialismo do bigodinho lá. Algumas correntes dizem que o super-homem de Nietzsche seria, digamos assim, um estímulo para as ações do bigodinho com relação ao homem superior, que se opõe à religião e que mostrava sua força através de algum princípio aí, talvez hereditário, etc., e que Nietzsche teria fundamentado isso. E eu acredito que até o final do artigo a intenção é tentar observar, eu estou lendo agora, tá? Não li, tentar observar o que o autor observou disso tudo, sabe? Como é que ele concebe Nietzsche, se realmente Nietzsche se opunha às afirmações do bigodinho lá. A filosofia de Nietzsche, em síntese, ajudaria, digamos, ou teria dado manutenção às ações do bigodinho lá, ou seria totalmente oposto a isso, e Nietzsche seria mais um antípoda do que um colaborador, sabe? Parece que o texto trata disso, é isso que nós vamos tentar descobrir ao longo do tempo aqui. Mas é incrível, eu li uma boa parte aqui, a maneira que o filósofo conduz a observação. O filósofo que diz é o Canabrava, eu digo o Canabrava. E algumas coisas que ele conhecia sobre Nietzsche, parece que ele conhecia bastante sobre as obras de Nietzsche, o que acaba me instigando de certa forma também procurar saber. E ele até fala aqui na figura do solitário de Sils Maria. Parece que Sils Maria é um lugar lá que Nietzsche frequentou lá e tal, e que é pouco falado, talvez tenha saído em alguma obra, até procurei saber aqui, mas é bem interessante. Quando o nosso autor falou de Sils Maria, ele falou dessa visita que o Nietzsche teria feito a esse lugar, né? Um lugar que ele gostava de frequentar e que ele teria feito as suas obras, suas maiores obras aí, né? Que seria a Gaia, a Ciência, assim falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, Crepúsculo dos Ídolos, o Anticristo, etc. Teria sido feito nesse lugar, né? Um solitário escritor que ia passar por esse lugar para construir suas obras e tal. Então, assim, de fato, parece que ele conhecia bastante das obras de Nietzsche. Vamos continuar. Logo de cara, eu não desconheço a posição política do autor, mas não é esse o objetivo. Ele faz aqui uma colocação interessantíssima no livro, aqui, abre aspas: a exaltação da crueldade, da astúcia tortuosa e da animalização progressiva das massas encontra argumentos mais que favoráveis na prática e teoria dos governos totalitários. Corretíssima essa afirmação, a exaltação da crueldade, né? Mas na verdade essa crueldade aqui substituída por democracia, né? Então quando o sujeito quer ser cruel mesmo, ele faz as ações de crueldade, ele troca o nome das ações de crueldade e pacifica, vamos dizer assim, amansa
e camufla seus anseios de crueldade, colocando palavras de amor e de ordem, de empatia, etc., né? Para conseguir fazer assim, com astúcia, e aí colocar aqui, né, a exaltação da crueldade camuflada, né, através da astúcia, animalizando progressivamente as massas, ou seja, fazendo com que os indivíduos não mais pensem em si mesmos, né, assim como Nietzsche, né, fala após as religiões escravizam, fazem o ser humano manifestar um pensamento coletivo ou de dependência, de extrema dependência, digamos, no caso a religião e no outro caso o Estado, né, animaliza o sujeito a ficar totalmente de um lado, na concepção de Nietzsche da religião, né, de um salvador, e do outro lado de um salvador, sendo ele o Estado, né, e encontra argumentos mais que favoráveis na prática e teoria dos governos totalitários. E segue. Seguindo, ele faz uma colocação interessantíssima aqui também a respeito dessa, indiretamente, né, mais uma vez, relacionado ao socialismo marxista, né, mesmo que indiretamente, abre aspas, por toda parte, o maquiavelismo, compreendendo Maquiavel também como aquela moeda de duas faces, né? O maquiavelismo também ele pode salvar pessoas, mas é matéria para outra conversa. Mas aqui, por toda parte, o maquiavelismo político facilita a difusão de uma ideologia oposta às virtudes e aos valores cristãos. Justamente isso, anular qualquer tradição que remeta a valores cristãos. Esse é o principal objetivo do... Ele não está falando de marxismo aqui, nem está falando de socialismo marxista, quer dizer, o texto está falando de socialismo mais relacionado ao bigodinho lá, relacionado ao... toda vez em inglês, nacional socialismo, né? Muito mais ao nacional socialismo, mas que de certa forma dá para fazer alguma analogia ao socialismo lá por causa do totalitarismo. Não existe socialismo sem totalitarismo. Por isso que, inevitavelmente, a doutrina do bigodinho teria que ser uma doutrina aproximada do socialismo e não do conservadorismo, nem do liberalismo que compõe a corrente de direita, né? Justamente por isso, por seu viés totalitário, sabe? Então, o que o bigodinho foi? Um totalitário. O que o socialismo propõe? Um governo de um tirano totalitário, sabe? E esse tirano totalitário, ele tenta destruir, né? Através de uma ideologia oposta às virtudes dos valores cristãos. E aqui, escrito aqui no texto. É bem confuso, por isso que é complexo de se entender. Primeiro estou falando que Nietzsche estaria contra o bigodinho, uma antípoda do nacional-socialismo. Mas, ao mesmo tempo, quando Nietzsche fala do super-homem, estaria Nietzsche, ao falar do super-homem, colaborando de uma maneira, mesmo que indireta, ao nacional-socialismo? Parece que essa é a pergunta da análise do Canabrava aqui, relacionada ao texto de Walter Otto. Então, a nossa investigação seria mais aproximada disso, tentar entender qual que é a conclusão que o nosso filósofo fará do texto, à medida que avançamos, né? Então, vamos aí. Quando ele fala no primeiro trecho lá, né, que nada caracteriza melhor a época que estamos vivendo do que a terrível atualidade da filosofia de Nietzsche, ele fala justamente daquela época lá, parece que foi escrita o texto em 36, a Segunda Guerra foi em 39, então, mas em 36 já havia esse avanço
Seguindo aqui no texto de Eurialo, né, que ele vai tratar sobre Nietzsche, vou tentar ser preciso aqui na leitura, apesar de toda a confusão por causa da própria letra, né? E para não ficar ridículo, eu vou ter que pausar aqui à medida que eu for avançando, porque pode ser que eu me engasgue aqui por conta da letra, beleza? Eu anotei assim: esse trabalho sobre Nietzsche e o nascimento da filosofia, o filósofo mineiro e cataguasense relembra as investigações do filósofo alemão. Evidentemente, à medida que seus textos transcorrem, o nosso filósofo translitera os passos do pastorzinho, apelido que Nietzsche herdou muito por conta do seu espírito estudioso e antissocial. O filósofo do bigode investigou, entre outras coisas, o princípio da filosofia dos pré-socráticos e a arte da tragédia grega, os pensadores da dialética subjetiva e os que exaltavam a observação crítica das coisas. E agora sobre mim. O meu pouco conhecimento sobre Nietzsche me impediu de ter uma observação completa sobre as observações dos observadores filósofos, né? A dificuldade da minha compreensão a respeito do tema consiste no fato de eu ter lido apenas um dos seus livros, O Anticristo, e uma de suas coletâneas sobre seus aforismos, o que acabou limitando as minhas possíveis reflexões a respeito do tema e das observações de Eurialo a respeito do autor. Diferente do artigo sobre as impressões de Otto, sobre a construção do super-homem de Nietzsche, analisada por Canabrava, nesse artigo aqui, Eurialo observou o pastorzinho Nietzsche e suas convicções sobre o princípio da filosofia. Para mim, Edson, a filosofia nasce dos mitos e se abre para a razão a partir de Êsopo, o filósofo fabulista esquecido pela filosofia. Canabrava, mais experiente e astuto, versa sobre o super-homem de Nietzsche, que talvez tenha nascido, aí é uma opinião minha, de outro filósofo italiano do século XV, Pico della Mirandola, erudito neoplatônico, e aficionado pela ideia do homem ideal. Talvez, e agora na minha opinião, seu discurso sobre a dignidade do homem tenha servido como substrato cabalístico para a compreensão de um homem superior, mas ainda atrelado à divindade, algo distante dos pensamentos do filósofo de bigode, do alemão, do Nietzsche, no caso. Canabrava roçaga o texto, nos orientando e lecionando sobre o dinamismo e a renúncia do filólogo quando observa questões morais enrijecidas pelas crenças religiosas, enrijecidas
por formas objetivas do conhecimento, ressaltando que a alegria de viver deve permanecer na vida, na maturidade da vida, apesar dos altos e baixos de suas nuances e fora dos julgamentos do pecado e das convenções morais. Algo que o Edson considera impossível, a não ser que convivamos em um hospício ou em algum outro planeta não habitado. Pois onde existir homens, existirão dogmas e leis. Para Nietzsche, o império dos instintos deveria prevalecer, fora das opressões inventadas pelos homens, assumindo assim a versão de um novo homem, um novo homem mais sincero aos seus impulsos primitivos e fisiológicos. Fico pensando, será que ele estaria negando a razão, né? Só que ele disse assim, esse homem racional aí, ele caminha, ele tende a caminhar para o abismo. Talvez seja melhor recuar o homem ao estado de primitivo, mas aí o estado primitivo é o estado da barbárie e o estado da loucura, onde as leis não nada valem, sabe? Aí, ou seja, não dá em lugar nenhum, não. Tipo, o pensamento, de certa forma, acaba sendo utópico, acaba mais confundindo o que já é confuso do que apontando soluções, sabe? Não sei não, hein? Reginaldo. Acho que vocês devem seguir o caminho da filosofia, tá certo? O caminho mais justo é o caminho da filosofia, tá certo? Haver um pouco de mão essas ideologias macabras de esquerda, essas ideologias nietzschianas, tá certo? E uma sabedoria cada vez mais ampliada, tá certo? Mais baseadas nos princípios do cristianismo e menos no comunismo, tá certo? Eu sei que quando ele fala de Nietzsche, assim, na verdade está falando do Nietzsche que avisa sobre as muletas, né, para esse super-homem abandonar, né, tomar para si as rédeas da vida, tão explorada aí daquele comunista lá do Augusto Cury, sabe? E tomar as rédeas e largar as muletas dos ídolos, né? Ele é considerado também, entre outros, o pai do relativismo também, né? Sua negação da verdade em vários aspectos, né? Quando ele pega os dogmas, na verdade ele quer criar um tipo de relativismo tanto moral quanto científico, etc. Criar uma bagunça mesmo mental. Parece que ele estava muito mais em comunhão assim, politicamente com os anarquistas, né? E quando ele combate a religião, combate os valores morais e tudo, as formas de opressão, ele também tem que considerar, a gente precisa considerar o Estado, né, como forma máxima de opressão. Então, quando ele fala de super-homem, na verdade ele está falando de um homem livre, né? Um homem fora das opressões e tudo. Tipo... Créditos para Edson Pinto Coelho, auxiliar de pedreiro, porteiro, jardineiro, auxiliar metalúrgico, estudante de filosofia e entusiasta do folclore e das fábulas. Um carinha que começou o seu desejo pelas artes em 1990, muito por conta do Jaspion e Ninja Jiraiya, duas séries que passavam na extinta TV Manchete. O desejo pelas artes marciais foram determinantes para o surgimento de outras artes, como pintura, natação, karatê,
música e Mamonas Assassinas.